Olá, nesse último domingo eu tive mais uma vez o privilégio e a grande alegria de compartilhar, de repartir mais uma mensagem com os meus irmãos e irmãs ali da nossa comunidade. E como eu me percebi tão abençoado, eu espero que esta breve reflexão abençoe também a sua vida, minha irmã e meu irmão. E há uma frase atribuída a Leonardo da Vinci, nem sei se a frase é dele, mas é atribuída a ele, que diz que a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. E eu gosto dessa frase. Pessoalmente, eu gosto muito dessa percepção, porque eu acredito na beleza e na eficácia da simplicidade em todas as áreas da nossa vida. E nesse sentido, eu quero aqui conversar com vocês sobre toda a simplicidade do Evangelho de Jesus. A vida, o ensino, o ministério e o Evangelho de Jesus é rico em simplicidade, mesmo entendendo que há um processo que possa não ser tão simples, mas eu pretendo aqui falar da beleza e da simplicidade do Evangelho e da vida do lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré. E eu sugiro uma leitura do texto que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, você pode ler do versículo de 1 a 14, e aqui eu vou ler somente o último versículo dessa linda e ensinadora porção bíblica, que diz assim, verso 14: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. O verbo que se fez gente, o Deus que se fez gente, Cristo Jesus. E eu começo dizendo que há uma relação muito bela e inspiradora entre o Gênesis 1 e o Evangelho de João capítulo 1, que está na ideia de que assim como Deus criou o mundo por meio da sua palavra, o verbo de Deus, Jesus Cristo, ele veio ao mundo como um ser humano, tornando-se carne. E assim, como a palavra de Deus trouxe vida e existência ao universo, a vida e a vinda de Jesus trouxe vida e salvação à humanidade. No Gênesis, Deus traz à existência tudo que há no universo através da sua palavra. E aqui no Evangelho de João, esse lindo e precioso Evangelho, Jesus é a palavra eterna de Deus, que estava com Deus desde o princípio, que traz significado à própria vida e ressignifica a minha vida e a sua vida, meu irmão e minha irmã. Então vamos conversar aqui um pouco sobre esse Evangelho simples, mesmo entendendo que há um processo decorrente que não é tão simples, mas que é belo, que é ressignificador. E quando a gente avança nessa compreensão, a nossa vida melhora. E a origem da palavra evangelho, para a gente começar aqui essa prosa, essa conversa, vem do grego euangelion. Eu, que significa bom, agradável, boa, e angelion, que significa anúncio, mensagem, que vem lá do ângelos, mensageiro. Ou seja, boa nova, boa mensagem. Assim o evangelho se traduz em boas novas, boa notícia. Numa visão mais ampliada, o termo evangelho foi adotado pelos apóstolos como o anúncio ao mundo sobre as boas novas de salvação em Jesus. E, portanto, o evangelho não é uma religião, meu irmão e minha irmã. Não é um conjunto de normas, de doutrinas, de dogmas, de regras cerimoniais ou de regras religiosas. O evangelho é uma pessoa, a saber, Cristo Jesus. O evangelho é o ensino, é o ministério, é a própria vida do lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré. E deixa eu repetir isso, porque isso é muito importante. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é uma pessoa, Jesus. Jesus. E Jesus não fundou o cristianismo. A criação de uma religião não era plano de Jesus. E toda palavra que termina com ismo se refere à metodologia, a métodos, a doutrinas, a sistemas, a teorias, tendências, correntes, etc. E, meu irmão, Jesus é o Filho pleno,
que vem e que implanta o reino de Deus. O reino de Deus que está presente nele, mas ainda será consumado na sua volta. E o que Jesus inaugura, sim, aí é o seu reinado, que não tem a ver com uma geografia, mas significa o seu estilo de governança, à luz das virtudes do Deus, o Pai, e que norteiam todo o ministério de Jesus. Porque Jesus é a mais plena expressão das virtudes do Pai, das virtudes do amor, da graça, da bondade, da justiça, de todas as virtudes que procedem de Deus. Nas nossas relações íntegras e santas. E Jesus é a vida em nós, ele é tudo em todos nós. Jesus é a suficiência da vida, Jesus é o verbo desde sempre. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele ensina que o evangelho é o poder de Deus para salvar. Isso está lá, essa porção está lá em Romanos 1,16. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que o evangelho é o próprio evento do Cristo, ou seja, é o Cristo crucificado, é a sua obra completa na cruz. E por isso Jesus é o Cordeiro de Deus desde a eternidade. Desde a eternidade, Jesus é o Cordeiro que foi oferecido em nosso favor, para nos salvar, para nos resgatar, para nos reconciliar com Deus. E aqui no Novo Testamento, o termo evangelho é empregado mais de 70 vezes, sempre no sentido do ensino, da vida, da mensagem de Jesus, essa mensagem essencial da salvação em Cristo Jesus. E assim nós podemos afirmar que o evangelho é o próprio Jesus. E Jesus é a nossa maior e mais bela notícia. É a mais plena mensagem de vida na essência. Jesus é o mais inspirador anúncio de esperança. Jesus é a mais plena e completa mensagem do amor infinito de Deus, porque nele, em Jesus, a graça se materializada nele, nos mostra com muita evidência a extravagante graça do Pai, o amor infinito de Deus por cada um de nós, para que a gente possa viver o propósito da comunhão do Espírito Santo, para vivermos uns com os outros e uns para os outros. E, portanto, meu irmão e minha irmã, ser evangélico é acolher essas verdades profundas do Evangelho para a vida no mais profundo dos nossos corações. Ser evangélico é especialmente viver com integridade estas verdades, a despeito de sermos homens e mulheres imperfeitos. Nós somos falíveis, nós somos imperfeitos, porém a perfeição habita em nós através do Espírito Santo que nos foi dado, para que nós possamos viver esse processo de transformação de glória em glória, à imagem e à semelhança do lindo e doce Jesus. Viver o Evangelho é buscar, enquanto nós vivermos, a estatura do Filho perfeito, Cristo Jesus. O propósito, para mim e para você, meu irmão e minha irmã, é que nós não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para acolá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro, como ensina Paulo aqui nessa sua carta aos Efésios, lá no capítulo 4. Então nós podemos dizer, meu irmão e minha irmã, e eu chamo a sua atenção para isso, se o discurso é de ódio, não tem a ver com Cristo Jesus. Se a conversa agrega mentira, se tem mentira, e muitas vezes a gente entende a mentira como sofisma, nesse gesto não tem Jesus. Jesus não está na truculência, Jesus não está na arrogância, Jesus não está na prepotência, na presunção do acerto, Jesus não está no direito a mérito, Jesus não está na maldade, meu irmão e minha irmã, Jesus não está em nenhuma forma de engano, Jesus não está nas práticas que dividem, que separam. Jesus não está nos vícios da religiosidade. E então, meu irmão e minha irmã, uma pergunta: por que nós nos dizemos evangélicos, às vezes, vivendo e praticando essas coisas? Jesus é a nossa plenitude de referência, para que a gente não incorra em erros, defendendo qualquer fala, postura ou comportamento, e até mesmo atitudes indefensáveis diante de Deus. E eu falo isso com tristeza no coração, porque eu percebo
tantos motivados por paixões, por mecanismos políticos, por ideologias, por crenças equivocadas, defendendo práticas indefensáveis diante do evangelho simples, que é a própria vida de Jesus. Então, meu irmão, olhemos para Jesus sempre que a gente estiver diante dessas práticas e dessas interrogações, para que a gente possa refletir o que Jesus nos ensina sobre estes fatos, como Jesus se comportaria diante destes fatos, destas falas, destes comportamentos. Jesus é a luz que clareia, que ilumina tudo, para a gente não incorrer em erros, criando narrativas e sofismas que não se harmonizam com a vida e com o ensino, com o evangelho do próprio Jesus. E trazemos aqui algumas lições bem simples, porém muito profundas, para que a gente possa compreender, aprender e viver esse evangelho na prática. E eu chamo a sua atenção para o livro de Atos, no capítulo 2, e um pouco do capítulo 4, dizendo que a igreja primitiva tinha como prática de vida conhecer e prosseguir em conhecer a Deus como alimento da fé, como instrumento de crescer em maturidade na vida com Cristo. Aqueles irmãos do primeiro século, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, fundamentado no evangelho simples de Cristo Jesus. Porque conhecer o Filho significa a forma mais simples de nós conhecermos o Pai. E aqui, uma referência simples, uma pergunta simples, para nos levar a um entendimento simples. O Deus que nós confessamos é o Deus a quem Jesus chama de Pai? Meu irmão e minha irmã, Jesus é sempre a plenitude da referência e do ensino. Aqueles irmãos, eles perseveravam neste ensino para crescerem na fé e na maturidade na jornada com Cristo. Mas eles perseveravam também na comunhão. E a comunhão é o propósito eterno para o qual Deus nos criou. E por isso que é a comunhão do Espírito Santo que nos inspira a vivermos as relações uns com os outros, uns para os outros e uns pelos outros, para sermos revelação, expressão de Deus por meio das nossas relações, da nossa comunhão, da nossa comum união, da nossa comunhão. E eles perseveravam na comunhão. Mas eles também perseveravam no partir do pão, para nos ensinar sobre a mesa de Jesus, sobre a mesa do Senhor, sobre a mesa e a cruz, porque a mesa do Senhor aponta para a cruz de Cristo. Na mesa do Senhor Jesus, nós temos aqui as lições mais profundas para a nossa vida, para a gente aprender sobre graça, para a gente saber que a graça nos ensina a sermos pessoas gratas e graciosas umas com as outras, e também para a gente aprender sobre a centralidade do ensino, que é repartir a nossa vida com o nosso irmão, é compartilhar a vida um com o outro. Nós vivemos para compartilharmos a vida uns com os outros, porque a mesa, meu irmão e minha irmã, não é para comer. A mesa é para repartirmos a vida na comunhão. Graça e vidas compartilhadas. Nós somos um pedaço de pão em favor do nosso irmão. Nós somos família de Deus, filhos de Deus e irmãos em Cristo. Jesus, o Filho unigênito, se transforma no primogênito, primeiro de muitos irmãos, nos fazendo assim família de Deus, o nosso Pai. E neste ensino lindo e precioso, a igreja do primeiro século nos abençoa com este ensino, porque além de perseverar em todas essas virtudes, eles perseveravam também nas orações, desenvolvendo intimidade e amizade com Deus. Oração como um jeito de ser e de viver, para entrarmos na conversa que Deus já está tendo conosco, em todo o tempo. Especialmente, meu irmão e minha irmã, para a gente ouvir a voz de Deus, para a gente discernir a vontade do Pai e para vivermos por este referencial, a vontade do nosso Pai. A nossa oração não é uma mera reza repetida, visando descruzar os braços de Deus, o nosso Pai, em nosso favor. Mas a oração é um gesto intercessório para descruzarmos os nossos braços em favor do nosso irmão, do outro, em favor uns dos outros. E eu concluo aqui dizendo, ser evangélico é acolher as verdades da vida de Jesus no mais profundo do nosso coração, meu irmão e minha irmã.
Ser evangélico é ser um Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, como nos ensina Paulo. É ter uma vida cristificada, um filho com a cara do Pai, mesmo sendo nós, eu e você, pessoas imperfeitas e cheias de defeitos. Mas ser evangélico é viver e ser o testemunho, e não comodamente apenas darmos testemunho, porque nós aprendemos em Atos dos Apóstolos, no livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, Lucas escreve: sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, Atos 1:8. E por isso ser igreja é ser corpo que vive as virtudes de Jesus nos ambientes da vida. A igreja, ela pode crescer sim, meu irmão e minha irmã, em tudo, na medida em que ela aplica verdades em amor, na medida em que ela cuida bem dos seus aspectos relacionais. E por isso ela vai sempre executar bem os seus aspectos ministeriais. Agora, o equívoco é achar que a igreja cumpre a sua missão apenas na perspectiva do seu desempenho. E aí nós descuidamos da perspectiva do cuidado, do empenho e do compromisso relacional, do compromisso da relação. A igreja não pode perder, meu irmão e minha irmã, a sensibilidade relacional do evangelho genuíno e simples de Jesus. Porque quando nós não pregamos o evangelho relacional, a igreja passa a ser apenas um endereço e não uma identidade ou uma consciência. A igreja passa a ser apenas uma atividade, uma ocupação e não uma convicção, e não um entendimento, uma certeza, um instrumento de transformação da nossa consciência. A igreja deve ser, meu irmão e minha irmã, agente da revelação do amor de Deus na sociedade. Então, a igreja não pode se ocupar de si mesma, mas integralmente dos outros. E nós precisamos viver como alguém que comunica na vida todas as virtudes de Deus. E a síntese de tudo isso aqui que nós estamos conversando, meu irmão e minha irmã, a síntese de tudo o que Deus nos ensina é nós termos comunhão com Ele e comunhão uns com os outros. É amar a Deus e amar ao próximo. E se essa comunhão ela não existe, se a comunhão com meu irmão ela não existe, se há motivos de separação por qualquer coisa, se essa comunhão não existe, ainda nós estaremos em trevas, porque é isso que esse mesmo João está dizendo lá na sua primeira carta. É na comunhão que nós aprendemos a compartilhar e a gerar vida no outro. É na comunhão que nós entendemos que a igreja que somos todos nós, eu e você, existe para o encontro de vidas misturadas e compartilhadas, e não para as reuniões solenes que remetem apenas aos interesses próprios e aos desejos individuais. Na simplicidade do evangelho, meu irmão e minha irmã, nós aprendemos que a igreja, eu e você, exerce o propósito quando ela ocupa os espaços da vida e enche os ambientes de virtudes, porque a igreja vai, meu irmão, a igreja vai para os ambientes da vida, a igreja vai para a rua, a igreja vai para o trabalho, a igreja vai para a universidade, a igreja vai para a escola, para o condomínio, e a igreja vai até mesmo para o templo, também para o templo, porque nós somos a igreja nos ambientes da vida, no nosso jeito de ser e de viver, para batizarmos os espaços com a presença do próprio Jesus e o seu lindo, definitivo, extraordinário e simples evangelho da graça. E, portanto, meu irmão e minha irmã, ser evangélico é viver o evangelho que é o próprio Jesus, é viver a vida de Cristo, plenos de amor por meio da graça, nas nossas relações íntegras, sólidas e santas, em todo lugar e em todo tempo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor abençoe o seu dia hoje, que o Senhor abençoe esta semana que está começando. Um beijo, um abraço com a minha alma e até a próxima.